Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Casa do Caminho. Hoje, dia 4 de julho. E nosso tema dessa noite será muito interessante sobre uma parte tirada, um capítulo do livro Pão Nosso. Mas a gente costuma começar, né, falando um pouquinho com as pessoas, verificando quem já está presente aqui, dando a boa noite a todos. Né? Nós começamos já este mês de julho, neste domingo um pouco friorento, não é? Hoje tivemos já atendimento pela manhã na Casa do Caminho, atendimento presencial. Teremos mais atendimentos presenciais ao longo da semana, não é? Boa noite, Maria. Boa noite, Hilda. Sentindo falta do nosso curso? Estamos de férias, não é? Boa noite, Lilian. Pois é, a gente sempre sente falta do estudo, né? É muito bom. Vamos lá. Ai, ai. Obrigado, Lilian. Super bom o seu feedback. Boa noite, Décio. Boa noite, Melissa. Alessandra. Solange, boa noite. Muito bom que vocês estejam aí. A gente fica assim falando para a câmera, parece que a gente está falando sozinho. Ai, ai. Muito bem, boa noite, Otília. Eu estava falando sobre os nossos atendimentos aqui, né, na Casa do Caminho. A gente segue, começando julho, este mês mais friozinho, mas com muito amor no coração, não é? E a gente tem uma boa notícia. Já na próxima terça-feira, dia 6, retomamos os atendimentos às terças à noite. É isso aí. Então, caso você queira participar de terça-feira, nós estaremos na Casa do Caminho com um atendimento às 20 horas, não é? Então, faz o seguinte, quer participar? Vai lá e você tem que agendar a sua participação. A gente atende todos os critérios do protocolo, né? Fiquei sabendo, viu, Hilda, que você ganhou a rifa. Ainda bem que foi transmitida ao vivo, hein? Muito bem. Boa noite, Regina, Cristina. Boa noite, Terezinha, Dona Terezinha. Boa noite, Marli. Minha mãe, Marli, ó, que está assistindo aí a gente. Muito bem. E aí a gente, nessa semana, começa o atendimento, retoma o atendimento de terça-feira. Mantemos o atendimento às quintas-feiras. E vamos seguir com o atendimento aos domingos também, durante o mês de julho, sem ininterruptamente, não é? Caso você queira participar, lembra que o telefone do agendamento é o 11 98463 2650. Não é o 11 98463 2650. Boa noite, Edinalva. Boa noite, Gustavo. Muito bem, boa noite, Maria. É isso aí. Vibrações de amor e saúde para os encarnados que você mencionou. É isso aí. Boa noite, Adailton. Eric, boa noite, não é? E nós também já temos definido o curso que vai começar em agosto. Teremos uma turma nova. Pois é. Será às terças-feiras, das 20 às 22. A nova turma do Básico 1. Não é? O Básico 1 é o primeiro curso para aqueles que nunca estudaram a doutrina espírita. Então é o primeiro curso da casa, não é? Teremos uma turma nova, já temos alguns inscritos, mas ainda temos vagas. Então, caso você queira se inscrever, não é? Ainda é possível. Pode usar o próprio número do agendamento ou presencialmente na casa. O importante é dar o seu nome, o seu e-mail, telefone de contato, data de nascimento. Boa noite, Elaine, Manuel. Boa noite, Edinalva. Boa noite, Patrícia. Que vibrações, Gustavo, a gente vai mandar para o Antônio Carlos? Vibrações do quê? Lembra que a gente, quando coloca as vibrações, a gente tem que colocar o nosso sentimento. Porque tudo é vibração, não é?
Nós temos a nossa própria vibração. Vamos mandar muitas vibrações de amor para ele, não é? Muito bem. Elaine, boa noite. Cheio de coraçãozinho, é isso aí, Elaine. Tá certo. Bom, e caso você também tenha disponibilidade para trabalhar na Casa do Caminho, que seja um domingo por mês, não é? Será sempre muito bem-vindo. Nós temos as nossas equipes que fazem um rodízio aos domingos, né? E também temos as equipes de quinta, de terça e também a equipe de sexta-feira. Estamos já aí ensaiando para retomar os atendimentos às sextas-feiras à tarde. Boa noite, Kátia. Boa noite, Elza. E se caso você tenha disponibilidade aí, ó, venha nos ajudar. Também se quiser ajudar a gente nos trabalhos do bazar, não é? Nos atendimentos. Sempre, sempre nós estamos de braços abertos para aqueles que podem, que querem ajudar, não é? Muito bem, é isso aí. A gente também lembro, né, que como a gente faz, né, no nosso passe, a fluidificação da água, tem aí seu copinho de água do lado, não é? Para você e para uma pessoa da sua casa que esteja precisando, ou se for uma pessoa do trabalho, tem uma garrafinha aí do lado, para que essa pessoa também, na hora que nós formos fluidificar a água, possa receber esses bons fluidos, que vai ajudar, não é? No seu processo, ou no alívio, né, das suas aflições. Então é isso aí. Se não buscou a água, não é? Vamos lá. Pegamos a nossa água, deixamos aqui do lado e vamos já pensando, né? Nosso tema hoje é bastante interessante. A gente vai falar de um assunto que permeia a nossa vida, não é? Que é muito relevante. Então estamos só aquecendo os motores aqui, nos preparando para a gente já entrar. A gente geralmente começa às 8h30 em ponto. Então estamos aqui só dando boa noite aos que estão entrando. Ivonete, vibrações para os seus filhos. Que vibrações? Vibrações de amor, de saúde, de prosperidade. Que sentimento a gente põe nas nossas vibrações, não é? Vamos pensar sempre assim. Muito bom, Gustavo. Vibrações de amor e cura. É isso aí. Vamos colocar o nome, o sentimento, a emoção nessa vibração que a gente está, né, elevando os nossos pensamentos e mandando para que essas pessoas possam então receber esta vibração específica, não é? É isso aí, Lilian, muito bom. Os desencarnados e os encarnados, a diferença é só que temos um corpo físico, mas somos todos espíritos, né? Boa noite, Kátia. É isso aí, Otília. Muitas pessoas conhecidas. Será que a gente tem mais pessoas desconhecidas também que assistem a gente ao vivo? Às vezes não, porque nós sabemos que ao vivo nem sempre todo mundo tem a disponibilidade de estar no domingo à noite, não é? Para assistir a gente. Mas a gente sabe que ao longo da semana muitas pessoas nos assistem, né? Muitas pessoas com o seu tempo livre escuta lá nossa live. Nós temos as palestras gravadas no Facebook e também estão agora no YouTube. Pois é. Cada vez a gente busca levar para mais pessoas. Boa noite, Iraci, Adailton. Pois é. Vamos vibrando pelas pessoas queridas da gente, né? Elaine, muito bem. Marlene, boa noite. É isso, gente. Muito bem, vamos então nos preparando agora para a gente começar. E a gente sempre começa a nossa palestra, depois desse pequeno bate-papo aqui, com o quê? Com uma prece. Então, neste momento, eu peço que vocês possam se concentrar, se quiserem, fechem os olhos, e assim nós elevamos os nossos pensamentos e nos dirigimos a Deus. Deus, Pai, agradecemos por mais um dia estarmos aqui. Agradecemos pela nossa serenidade, pela tranquilidade dos nossos pensamentos, pela tranquilidade do nosso coração. Pai, agradecemos pela saúde, por podermos entender e estudar e trabalhar.
Agradecemos pela família que temos, agradecemos pelo alimento. Pai, agradecemos por termos o que vestir. Agradecemos pelo cobertor neste frio, agradecemos pelo alimento. Agradecemos pelo teto, agradecemos pelo muito que recebemos, Pai. E pedimos neste momento que nos envolva na Tua luz, que nos envolva no Teu amor, para que possamos, de mente aberta, entender o tema do estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, gente. Nossa palestra dessa noite se chama Páginas. É o capítulo 14 do livro Pão Nosso, que é um livro que nós estamos seguindo, não é? Nas últimas lives, que ele foi psicografado, né, pelo Chico, do Espírito, redigido, né, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, ele tira um trechinho do Evangelho e faz uma explicação para que a gente possa aplicar aquilo que foi dito lá 2000 anos atrás para os nossos dias. E ele foi tirar esse trechinho do Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 17. E o trechinho é assim, ó. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Pois é, mas para a gente entender melhor por que Tiago falou isso, de onde saiu isso, qual era o contexto disso, eu vou ler uns trechinhos deste capítulo 3 lá de Tiago. E Tiago começava a falar sobre as questões de comunicação. E ele falava sobre a língua. Ele dizia: a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Interessante isso, né? Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está imposta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhanças de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. E ele fala: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? E ele fala sobre essa questão, né? Que essa sabedoria é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ainda há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam a paz. Para os que exercitam a paz. Então esse é o trechinho, né? Daí que saiu esse contexto onde Tiago falava da questão da língua, de como nos expressamos, de como nós escrevemos as nossas mensagens, qual é a intenção por trás e qual é a força, não é? E aí Emmanuel, desse trechinho, ele escreveu um texto muito interessante, chamado Páginas, não é? Começa assim: toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora do mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor, amigo da verdade e do bem, analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida,
ainda que se origine da ação de espíritos desencarnados supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Então, deste texto de Emmanuel rico, não é? O que a gente vai discutir, não é? Ele começa falando da página escrita, ou seja, do livro, do texto escrito, não é? E ele chama atenção para que você tenha aquele cuidado com aquilo que você lê, não é? Com o contato que você tem. Ele está falando de páginas porque o conteúdo que nós tínhamos lá quando Emmanuel ditou isso para o Chico, na década de 40, era a comunicação escrita. As pessoas escreviam textos, livros, e os outros liam. Hoje em dia, o que a gente faz com as outras pessoas não é simplesmente na página escrita, mas é na palavra. E Tiago falava sobre a questão da língua, daquilo que a gente pode falar e oferecer para o outro, que pode tanto abençoar como amaldiçoar. O poder daquilo que a gente expressa. E aí, você examina o que as pessoas falam para você? Ou você é aquele que aceita tudo o que as pessoas te dizem? Hoje em dia a gente vê, muitas pessoas acreditam em tudo que está na internet. Por isso que se explora muito essa questão do fake news, porque as pessoas simplesmente elas leem na internet e elas acham que aquilo é verdade. Elas não questionam. E este é o alerta de Emmanuel lá em 1940, dizendo que todo crente necessita auscultar-lhe a natureza. O que é auscultar-lhe? É quando aquele médico coloca aquele aparelhinho nos ouvidos e coloca lá em você para te auscultar. Ou seja, escutar lá dentro, examinar com cautela. Será que nós examinamos com cautela aquilo que a gente lê ou que a gente recebe de mensagens nos nossos grupos de WhatsApp? E a gente vai acreditando? Ele diz que a gente precisa observar a natureza do que está ali, não é? Ou seja, aquilo vem de algo nobre ou é daquela parcialidade humana cheia de venenos, né? Cheia de imperfeições. E nós vivemos num mundo digital hoje em dia, é inevitável, a gente ouve muito falar-se dos influencers, as pessoas que são influenciadoras, e aí elas têm enorme quantidade de seguidores. É impressionante isso. E aí as pessoas que seguem esses influencers, elas costumam basear-se, moldar-se as suas posturas na opinião dessas pessoas. Mas será que tudo isso que essas pessoas fazem, eles são bons para nós? Será que essas pessoas têm essa autoridade? Muitas vezes a gente sabe que esses influencers eles vão falar de produtos que eles recebem gratuitamente, de patrocinadores. Então eles vão falar que uma coisa é boa porque eles ganharam aquela coisa. Será que aquilo realmente é verdadeiro? Como está essa nossa capacidade de discernir, não é? Uma outra coisa que eu quero levar ao pensamento de vocês é quem são as pessoas que estão orbitando o seu mundo? Vamos pensar na gente como um planeta, um planetinho, um planeta Terra. Nós temos o planeta Terra e quem está na órbita do nosso planeta? Nós temos um satélite natural que é dito como a Lua. A Lua influencia o nosso planeta? Nós já sabemos que sim. A ciência, né, nos traz muitas informações das fases diferentes da Lua e o que ela impacta, né, principalmente nas águas do nosso planeta. Será que as pessoas que estão na nossa órbita também impactam em nós? Impactam, né? E aí, como é que será que a gente convive com esta influência constante em nós?
Porque não dá para negar que a gente recebe influência do meio, dos locais onde a gente vai, das pessoas que estão nesses locais. Por que que a gente vai nesses locais? Não é? O que que a gente troca ali? O que que a gente aprende ali? E uma outra questão, eu estou falando sobre isso, mas você também pode me questionar e falar, mas Cláudio, como que a gente desenvolve esse discernimento daquilo que faz bem para mim e daquilo que está me envenenando? Então a gente sabe disso aqui no nosso coração. A gente sente quando a gente escuta ou quando a gente lê as páginas, não é? Ou os textos verbais, ou seja, as palavras que as pessoas nos falam, que aquilo no nosso coração a gente vai sentir se é bom ou se é ruim. Confia no seu coração. Porque muitas vezes a gente está com as pessoas e as pessoas falam assim, eu só gosto de falar, de estar com gente que é legal, que me agrada, que fala coisas boas. Mas fala coisas que me agradam, só me agradam, será que vão ser coisas para o meu crescimento? Não é? Porque muitas pessoas elas têm dificuldade de falar as verdades para nós, que são para o nosso crescimento. Porque elas podem pensar assim, mas o que que ele vai achar do que eu vou falar? Ele vai ficar chateado comigo, vai ficar magoado comigo. Então, muitas vezes, a gente, mesmo para os amigos, não fala, não faz aquela crítica construtiva que é necessário para o crescimento. Porque a gente não cresce só com pessoas que sempre falam, olha como você é legal, como você tá bacana. Não é? É bom ouvir elogios, sim. É necessário fazer elogios, sim, muito necessário. Como também é necessário a gente saber falar para as pessoas coisas que vão fazer elas melhorarem. Isso está no texto de Emmanuel aqui, quando ele fala, né? A gente não precisa da companhia de pessoas só brilhantes, mas aquelas que nos façam melhor. O nos fazer melhor não é só falar coisas bonitas a nosso respeito, não é? A gente precisa de entender e nos livrar desses milindres de que, fui contrariado, não falou uma coisa que me agradou, então não é bom para mim. Será que aquilo não era para eu pensar a respeito? Será que não era para eu crescer de alguma forma? Aí você fala assim, mas eu só vivo no meio de pessoas ruins, eu só vivo no meio de víboras. Eu já ouvi gente falar isso, né? Eu trabalho onde tem um monte de víboras. É um querendo comer o outro ali. Mas o que reflete o mundo onde eu vou? Por que que eu moro onde eu moro, eu trabalho onde eu trabalho, eu estudo onde eu estudo? Na verdade, isso é o que a gente sempre fala, que é a nossa vibração. Então, nós circulamos num mundo onde nós atraímos para nós certas pessoas e nós repelimos outras pessoas. Mas como que é isso? É pelo meu pensamento, é pela minha energia, ou seja, a minha vibração, aquilo que emana de mim, que a gente constitui também como a nossa sintonia. Como está a sua sintonia? Na casa espírita a gente sempre fala, né? Eleva a sua sintonia. Você está com a sintonia baixa, ou seja, as vibrações, vibra em ondas maiores, não é? Eleva o seu padrão de vibração. Ou seja, eu quero ter melhores amigos? Como é que eu faço? Eu vou lá mudar as outras pessoas? Não, eu tenho que mudar a minha vibração. Ou seja, eu tenho que trabalhar em mim para que eu possa estar melhor e aí atrair pessoas também melhores. Então, se eu trabalho num local onde o ambiente é ruim e me faz mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho que me melhorar. Eu vou buscar me melhorar, porque quando eu melhoro, eu naturalmente desconecto essas pessoas que não fazem bem para mim, essas pessoas que eu acredito que não fazem bem para mim. Ou seja, quando eu melhoro o meu padrão, eu são naturalmente repelidas as pessoas que não estão naquele padrão,
Então existe um desencontro. É natural, isso é da natureza. Então, se as pessoas com quem eu trabalho, que moram comigo, são pessoas ruins, é porque eu também sou ruim. E eu preciso aceitar isso. E se elas estão ali, e se a gente está junto ali, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, para que elas melhorem? Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que cuidar de mim. Olha, não é mais fácil isso? Quando a gente entende isso, é tranquilo, porque eu me melhorar está dentro da minha zona de controle. Ou seja, eu não melhoro o outro, eu melhoro a mim mesmo. E se é de mim para comigo, então está dentro da minha zona de controle. Então eu posso fazer, não é impossível. Ah, mas eu sou assim, eu tenho esse temperamento, eu tenho esses defeitos. Tá? Você já foi pior. Se você já foi pior é porque você pôde melhorar. E se hoje você está assim com esse monte de defeitos, como todos nós temos, nós podemos melhorar. Porque é da natureza. A evolução é algo que acontece querendo ou não. Nós já fomos muito bárbaros. Hoje somos melhores. E será que a gente não pode melhorar mais? Porque tem muita gente que fala, isso, essa encarnação vai ficar assim. Eu só vou melhorar na próxima. Besteira, né? Se você já percebeu que você pode melhorar, por que você vai prorrogar? Para trazer mais sofrimento? Para comprometer o que você já conseguiu evoluir, não é? E no texto também de Emmanuel, ele fala da necessidade da análise da pureza da intenção. Então a pureza você sente. Quando você escuta alguma coisa de alguém, você sente no seu coração se aquilo tem algo puro ou não. E nós temos, voltando a falar da questão dos influencers, a grande necessidade da opinião do outro, da aprovação do outro, do julgamento do outro, o que vai falar, o que vai pensar de mim, ou da necessidade da gente mostrar que a gente tem mais conhecimento, ou que a gente é mais forte, ou a gente é melhor. Será que a gente precisa realmente de lá escutar o influencer, ver o que o influencer diz da moda para a gente poder andar na moda, o que ele diz sobre posturas ou qualquer assunto que seja? Ou como muitas pessoas na casa, por exemplo, espírita, querem falar com o espírito tal. Será que a gente tem essa necessidade de ouvir? Inclusive no próprio texto do Emmanuel ele fala aqui, né, que os pensamentos às vezes vêm, né, de espíritos desencarnados, supostamente superiores, mas por que desencarnou não quer dizer que está superior. Ele pode ser superior. Então, por que a gente tem que estar sempre querendo um influencer, um espírito, um alguém para dizer para a gente o que pode ser melhor para nós? Quando a gente tem os próprios meios de chegar e conversar com Deus e conversar com Jesus, por que a gente precisa ainda, mesmo com tanta informação e conhecimento, de colocar intermediários? Isso é a nossa necessidade de desenvolver a fé, não é? De acreditar que está aí para todos nós. Eu não preciso ir lá e pedir o conselho de tal pessoa, mas eu estou assim. Aconselhe, sabe com quem? Com Jesus. Está disponível a você. E Jesus, não só ele, Jesus, porque você fala, Jesus deve ter uma fila gigante para falar com Jesus, não é? Como se fosse assim. A gente às vezes traz muito para a nossa realidade pequena, né? O que é o trabalho, não é? Com pessoas, com seres tão, né, elevados como Jesus. Não tem essa fila toda. O seu pensamento, a sua vibração, ela vai direto. Transcende essa questão material que a gente tem de fila. Não existe isso. É quântico. Então, quando a gente precisar, né, o que me faz bem? É aquilo que bate no meu coração. Nem sempre é aquilo que me agrada. Às vezes não me agrada, mas depois eu reflito e falo, não, mas aquilo me faz pensar diferente, aquilo me faz uma pessoa melhor. Então, a gente precisa de entender que as páginas que a gente lê, sejam nos livros,
seja nos textos que a gente recebe ou nas mensagens, elas têm que nos desafiar a refletir, a praticar o bem. Será que a gente está realmente sendo empático? Nos fazer pensar em como a gente pode melhorar. E sempre a gente tem um melhor consultor que é Jesus. Como eu acesso Jesus? Com a oração. Quando a gente se dirige a Jesus, como eu posso ler sobre Jesus? Vá lá no Evangelho, nas páginas do Evangelho, você vai ver mensagens puras, nobres. É lá que você vai ver. É fácil, não está distante, está totalmente acessível. Muito bem. Que vocês possam refletir sobre este assunto aí, da sua necessidade, não é? De aconselhamento, de buscar um influencer, de buscar uma opinião alheia e você não ir direto. E da necessidade de analisar aquilo que você recebe, não é? Muito bem. Vamos então nos preparar para o nosso passe aí neste momento. A gente vai respirar profundamente. Solta todo o ar. Deixa todo esse ar sair. E assim você vai se relaxando. Quem quiser pode fechar os seus olhos. A gente vai esvaziando as nossas mentes e vamos nos imaginando num local de muita luz, sentindo paz, sentindo calma. Que toma conta de todo o nosso corpo e vamos assim nos entregando aos cuidados da equipe espiritual, presente em cada um, no lar de cada um que está aqui nos ouvindo. E esses amigos, eles se aproximam de nós e vão equilibrando o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, serenidade, um estado de leveza e de contentamento. E assim nós vamos nos tornando cada vez mais receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. E assim, se houver também alguém da sua família, do seu trabalho, que passe pelos seus pensamentos agora, deseje que essa pessoa também possa compartilhar dessa paz, possa receber esse auxílio, possa estar envolvida neste passe. E a nossa água então agora vai sendo fluidificada com aquilo que for necessário para a nossa melhora, seja de questões físicas, emocionais, de acordo com o nosso merecimento. Este é o necessário remédio para que a gente possa enxergar o nosso melhor, enxergar que nas dificuldades existem oportunidades para nos reinventarmos, para sermos melhores, evoluirmos. E assim agradecemos então a equipe espiritual e podemos tomar um golinho da nossa água neste momento. É um golão, na verdade, muito bom. E esse é o momento onde a gente agora coleta os nossos melhores sentimentos para vibrarmos, para colocar em ação, através da nossa força de vontade, as nossas melhores intenções. Então vamos inicialmente vibrando muito amor para todos os planetas, especialmente o nosso planeta Terra. Vibrando muita luz para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que também possam respeitar os seus governados. Vamos vibrando muita saúde e vontade de melhorar para todos aqueles que estejam doentes, seja em hospitais ou nas suas próprias casas. Vamos vibrar muita coragem e ânimo para todos aqueles que estejam desempregados, aqueles que estejam morando nas ruas, desolados. Vamos vibrar
muita luz e vontade de melhorar para todos aqueles irmãos que estão nos presídios. Vamos vibrar muito amor para todos os irmãos nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força, muita determinação para todos aqueles que trabalham com a saúde, os profissionais incansáveis aí, que auxiliam tanto. Vamos vibrar muita prosperidade e saúde para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde, muita prosperidade para os nossos lares. E pedimos, Pai, a permissão para vibrarmos muito amor, muita serenidade por nós mesmos. Que assim seja. E para encerrar aqui, eu escolhi uma prece também de Emmanuel hoje, começando e terminando com Emmanuel, que diz o seguinte, essa prece: Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade, Senhor, sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos na verdade e no bem. Que tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade agora e sempre. Assim seja. E é com essas palavras que eu quero deixar vocês aqui, não é? Gratidão por cada um que esteve aqui presente comigo. E que nessa próxima semana vocês possam refletir melhor sobre a sua sintonia. Como está? Você quer um mundo melhor? Você quer vizinhos melhores? Você quer amigos melhores no trabalho? Um trabalho melhor? Quer um companheiro melhor? Então, só tem um jeito. Seja melhor. Cuide de você ser melhor. Este é o único caminho. Então, que vocês tenham uma semana cheia de bênçãos, muita paz, muita harmonia e muito amor no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro, no próximo domingo.